Bom dia, Jaci. Anderson Lima, Rádio Clube. Jaci, o Vasco é sempre um adversário de peso. Como que vocês analisaram o time deles e o que o Operário precisa fazer para sair daqui com um bom resultado, já pensando no jogo da volta? Bom dia, Anderson. A gente sabe da grandeza do time do Vasco. Dispensa comentários, né? A história que o Vasco tem. Hoje, o momento que o Vasco vive. Então, é um jogo que a gente tem que estar muito concentrado, um jogo onde a gente tem que estar muito ligados nos detalhes. Tem muitos jogadores de qualidade do time deles, né? Tem um aí que a gente sabe e conhece muito bem, que é o Coutinho, tem o Verratti também. Tem outros também que a gente conhece, a dupla de volante, o Hugo Moura, o Jair. Então, é um jogo de muito detalhe, um time que dificilmente erram no último terço. Isso aí é hoje que a gente tem que estar mais concentrado, mais focado. E a gente vai entrar por um jogo grande como esse, respeitando o time do Vasco, como eu sempre falo. Respeitando ele, tentando jogar de igual para igual. E vamos buscar o resultado dentro de casa, porque fazer valer a pena o mano de campo, né? E tentar fazer um bom resultado para o jogo da volta. Bom dia, Jaci. Daniel Piva, do Globo Esporte. Você falou aí um pouco do momento do Vasco, mas gostaria que você falasse um pouco do Operário, porque o time conquista o título paranaense jogando muito bem, né, durante o estadual, tendo ali a melhor campanha na primeira fase, conseguindo jogos bons contra Maringá e Londrina. Começa a Série B muito bem, vencendo o Criciúma, e desde aqueles minutos finais contra o Goiás, quando o time sofre a primeira derrota, parou de acontecer, assim, né? As coisas começaram a não dar tão certo mais pro Operário, 4 jogos sem vencer, já alguns jogos sem marcar gol. O que está acontecendo? É uma oscilação normal de uma temporada longa, um calendário cheio como é o brasileiro? Qual que é o diagnóstico assim que vocês têm nesse momento, como o Operário chega para esse jogo contra o Vasco, por favor? Bom dia. Como você disse, né, a gente conseguiu fazer uma bela campanha no Paranaense, somente a primeira fase. E no brasileiro, contra o Criciúma, a gente foi bem, fizemos um bom jogo, conseguimos essa vitória. E logo depois do jogo contra o Goiás, infelizmente a gente teve essa derrota, que foi uma derrota muito amarga para todo o grupo, para toda a comissão. E cara, o futebol ele é uma coisa assim que muitas vezes você não consegue explicar. Porque a gente consegue ter uma boa posse de bola, a gente consegue ter uma boa finalização, a gente consegue chegar bem no último terço, mas muitas vezes a gente não está sendo tão efetivo quanto os outros times são. Que nem o Curitiba no último jogo, eles tiveram, se eu não me engano, eu olhei, foi 3 ou foi 4 finalizações no gol e eles conseguiram fazer 2. E a gente teve 13 ou foi 14 e a gente não conseguiu fazer nenhum gol. Então, quando o resultado não vem, é um pouco complicado, porque é até um pouco difícil de falar, porque tipo, mas tá dando número, tá dando dados, mas não tá resultando em gol, não tá resultando em vitórias. Então, é um momento onde a gente tem que ter a cabeça boa, o trabalho está sendo bem feito, o elenco está bem concentrado no que tem que fazer, tá todo mundo unido, todo mundo determinado no objetivo maior. E é claro que tem a oscilação dentro do campeonato, né? Um campeonato longo, o ano no Brasil ele é muito longo, porque tem muitos jogos, tem muitas viagens, como diz, muitos jogos, então é um momento de oscilação, porque não está vindo vitória, a gente sabe disso, mas a gente chega muito forte para esse jogo contra o Vasco, a gente sabe da diferença que é a motivação para jogar contra um time grande como é o time do Vasco. Jaci, em relação ainda ao Campeonato Brasileiro, o Operário está tendo mais posse de bola do que os adversários em muitas oportunidades. O Operário, no Campeonato Paranaense, quando ele saía atrás do marcador, ele tinha um poder de reação. Dentro do Campeonato Brasileiro, a gente não está conseguindo ver esse poder de reação quando o Operário sai atrás do placar. O que pode ter acontecido nessa transição de Campeonato Paranaense para o Campeonato Brasileiro que perdeu essa força de reação quando está atrás do marcador? Cara, como que eu disse, né? O Campeonato Paranaense, com todo respeito, muitas das vezes você faz 1-0 ou você toma 1-0, você consegue, porque querendo ou não, os times são um pouco inferiores. E na Série B, muitas vezes quando você toma um gol, ou você faz um gol, dificilmente você vê um placar muito elástico, né? E você pode ver que as equipes sempre se fecham bem, que nem o Curitiba nesse último jogo, vou pegar de exemplo esse último jogo. Eles conseguiram fazer 2 gols, e no segundo tempo a gente teve mais posse de bola, a gente teve mais finalização, mas a gente não foi tão feliz em concluir essas finalizações em gol. Então eu acho que
A diferença é um pouco essa, querendo ou não, são equipes mais qualificadas, são equipes onde que sabem se defender melhor, e a gente tem que ser um pouco mais efetivo nessa finalização e nessa posse de bola e converter em gol e vitórias. Jaci, na primeira resposta ali ao falar dos valores do Vasco, você citou o Felipe Coutinho, que é o mais conhecido jogador aí de Copa do Mundo, muita história no Brasil e na Europa, com passagens aí por Barcelona e Liverpool. Como que está sendo aí essa preparação para esse confronto direto ali? Você vai estar muito perto dele, já conversou com o Pivete, como que vai ser essa marcação? Quais cuidados aí que um jogador com o gabarito do Felipe Coutinho exige? E se um confronto desse tamanho contra nomes tão conhecidos, contra uma camisa tão pesada, pode servir aquilo novamente para recolocar? Claro, é um jogo dificílimo, mas uma vitória pode recolocar o Operário nesse caminho aí de sucesso que vinha sendo 2025. Cara, o Coutinho, como você me diz, dispensa comentários, é um cara que muito tempo jogou no alto nível, é um cara que tem muita qualidade, tanto para sair para a direita, para a esquerda. O Pivete até falou que a gente tem que tomar um cuidado com ele, e daí você começa a analisar, começa a ver vídeo, começa a ver dados dele, e é um cara que você tem que ter muito cuidado, vai estar ali, como você diz, vou estar muito perto dele, tanto eu quanto os outros meninos, então a gente vai ter um cuidado muito grande. E, cara, esse jogo contra o Vasco, como eu disse, é um jogo muito grande, é um jogo onde que a gente conseguindo ter um resultado positivo, a gente volta direto, um jogo contra o América em casa muito forte, um jogo que dá muita confiança, um jogo que pode nos dar, como você disse, um outro rumo de vitórias e de momentos bons novamente na Série B. Bom, Jaci, o confronto com o Vasco no Campeonato Brasileiro, né, da Série B, foram 4 jogos. O Operário venceu 2, o Vasco venceu 2. Então é um confronto bem equilibrado. Claro que agora é um novo momento, o Vasco está na Série A, o Operário na Série B. Quais os principais cuidados que a equipe precisa ter para neutralizar aí os pontos fortes do Vasco nesse momento? Olha, a gente sabe da qualidade do Coutinho, da finalização de fora da área, a gente sabe que o Verratti é um cara que cabeceia muito bem. Então a gente tem que neutralizar bem os cruzamentos, né? Evitar ao máximo deixar o Coutinho pensar dentro de campo, porque é um cara muito criativo, um cara que com pouco espaço ele consegue fazer o que ele quer com a bola. E o Verratti tem uma marcação um pouco mais firme nele, mas além disso é de tirar os cruzamentos, né? A gente sabe que o Verratti é um cara que finaliza muito bem de cabeça, um cara que está dentro da área, está sempre se movimentando, procurando a bola ali. Então, eu acho que a gente tendo muita pressão na bola e tirando esses cruzamentos, a gente já tem um ponto muito forte para ter êxito no jogo de amanhã. Já assim, para fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre o fator casa. O Operário, no final do Campeonato Paranaense, teve aumento no número de sócios torcedores, mas também teve a venda dos ingressos para esse jogo do Vasco. Como que a torcida ela pode impulsionar o time? E o Pivete ele sempre falou muito sobre como o time contagia a torcida, mas também tem o outro lado, como a torcida contagia o time. Então, o que esperar desse jogo e um recado para o torcedor? Cara, aqui na nossa casa, eu acho que o GK, ele é um combustível a mais para nós. Então, eu acho que quando a gente entra dentro de campo e vê nossa torcida nos apoiando, é como o Pivete fala, ó, a gente de dentro, a gente transmite para eles poder vibrar mais, mas eu acho que quando a gente joga junto, tanto nós quanto a torcida, fica um clima um pouco hostil aqui dentro. A gente sabe como é que eu já vi jogar contra aqui, eu sei a importância que tem a nossa torcida. E peço para que eles possam comparecer, possam nos ajudar, possam nos ser bem recebido, para que a gente possa fazer uma festa muito linda e ter um bom resultado contra o Vasco.